Meu cordial bom dia, senhores deputados, deputadas, trabalhadores aqui da casa, servidores, aqueles que agora acompanham atônitos a situação nacional. Hoje, dia 16 de março, assistimos aos telejornais, lemos nos jornais de hoje um roteiro ainda escandaloso, mas um tanto quanto previsível sobre a conjuntura nacional. Todos os dias estamos a nos perguntar o que vai acontecer com o comando do país. O sentimento generalizado de desalento, de desânimo, de nojo, que a grande parte da população brasileira tem com relação à esfera pública, com relação à esfera política. Esse sentimento de revolta, legítimo sentimento, ele não pode ser minimizado. Por mais que queiram os defensores do governo, por mais que queiram diminuir a intensidade, a envergadura desse sentimento, fazendo isso é um erro. O trabalhador que pega o ônibus todo dia, o dono do mercantil no bairro, o servidor público, a classe média urbana, todos em uníssono estão sendo mobilizados por um sentimento de repulsa, de repúdio a essa arquitetura da acumulação da riqueza e do poder. Essa estratégia, essa tecnologia de utilizar a coisa pública em benefício privado, ela inicia-se com o PT? Óbvio que não. Óbvio que não. Ela é anterior. Algumas lideranças políticas, eu assistia hoje... Deputado, 2 minutos. Algumas lideranças políticas que se colocam hoje como vestais, de vestais não tem nada. Portanto, quando eu assisto ao noticiário e vejo gente que também foi na RFHC, absolutamente envolvida na mesma tecnologia de aparelhar estatais para locupletamento indevido, enriquecimento ilícito, financiamento eleitoral irregular, eu digo, nós estamos, portanto, num enredo terrível. Um enredo terrível. Agora, esse sentimento de repulsa que a sociedade tem hoje, por mais legítimo que seja, ele pode resultar em coisa muito negativa, que é a própria destruição da política e da democracia. Dizer que todo mundo é igual, que é agora a estratégia mais recente que os setores, em especial de defesa do governo, estão desenvolvendo, isso é muito ruim também. Isso é muito ruim também, como, ao invés de fazerem uma autocrítica do que fizeram no governo, dizer que todos são iguais, acaba por reduzir o horizonte político de resolução dessa crise. Antes de passar aos apartes, mais uma observação. Veja, por isso que nós, que temos um compromisso com os movimentos sociais legítimos, populares, como o MTST, por exemplo, que está aí a liderar à frente o Povo Sem Medo, que estamos preocupados com a crise econômica. Já são, deputados, 9 milhões de desempregados. A crise política e a crise econômica, elas estão absolutamente vinculadas. Já tem bairro em Fortaleza que há várias famílias na mesma rua que estão desempregadas. 9 milhões de desempregados no Brasil. A taxa de desemprego juvenil
de 16 a 24 anos é o triplo da taxa geral de desemprego. Ou seja, o desemprego se abate sobretudo sobre os mais jovens, aqueles que estão no início do trabalho, no comércio, na indústria. Nós temos uma taxa geral de 9%, o desemprego juvenil é 27%, em especial, na faixa de 16 a 24 anos. Portanto, a crise política ela é abastecida pela crise econômica, e a crise econômica ela mantém acesa também a crise política. E o país se vê nesse engodo, nessa falsa polarização. Por quê? Porque as medidas econômicas que poderiam retomar o crescimento não estão debatidas nem no governo, nem na oposição de direita. Porque, afinal de contas, o que também querem, aqueles que querem apear Dilma da presidência, é um ajuste fiscal que vai trazer mais recessão. As medidas anunciadas pelo ex-presidente Fernando Henrique, elas são medidas claramente recessivas. É só olhar o artigo que o ex-presidente publicou recentemente num grande jornal de São Paulo, propondo medidas econômicas que são todas elas também recessivas. Portanto, estamos no pior dos mundos. Uma crise econômica gravíssima e uma crise política também gravíssima. Eu ouço a parte de Vossa Excelência e continuo. Deputado, eu quero lhe parabenizar. Toda vez que o deputado Renato Rossena vai a essa tribuna, leva um assunto importante para ser debatido nesta casa. E aqui é a casa do povo, e nós temos que debater assuntos importantes para a população do nosso Estado e discutir a nível de Brasil, de Assembleia, a nível de governo federal. A situação hoje é uma situação muito difícil para o nosso país. A recessão está muito grave, está muito desemprego, como o deputado falou. A classe média baixa não aguenta mais, deputado. Chegou a classe média baixa, que foi esse povo que votou no Partido dos Trabalhadores. Foram os profissionais liberais. A classe média alta eu nem digo tanto, mas a classe média baixa está sofrendo com seus filhos no colégio, tudo caro. Inviável você botar hoje um menino num colégio bom, porque os colégios públicos não têm a mínima condição de ensinar, é precário. E aí os pais botam nos colégios caros, com livros caros, com tudo caro, e fica até que sem condições de pagar, atrasando, com dificuldade. Eu faço a minha feira, deputado. De 15 dias eu vou ao mercantil lá, como era antigamente falar, o mercantil, ao shopping, ou então um supermercado desse, vou fazer a minha feira. Eu conheço de perto o problema. Houve alta dos alimentos. A situação é dificílima, toda semana sobe. Não sobe só legumes, como fruta, como tomate, tudo está caro, sobe toda. A carne está um absurdo. Então o povo não está podendo mais comer. Antigamente a pessoa ia fazer uma feira, fazia por mês todo. Hoje não, faz por semana. E leva o que é necessário, o supérfluo não leva mais. Então chegou a classe média baixa está sentindo, está aí essa convulsão do Brasil. Está aí o que houve nas ruas, quer dizer, o mais excluído, deputado, o mais excluído ainda, ele consegue passar na crise, é engraçado, porque o mais excluído já está passando fome mesmo, de muitos anos mesmo, toma lá um caldo de feijão e vai levando, mas a classe média baixa está sofrendo, está sentindo na pele, por isso está acontecendo a convulsão. E uma parte sou eu, queria só acrescentar que eu quero parabenizar o nosso jovem deputado estadual que chegou nessa casa, da minha terra natal, do meu Maranguape, eu não pude dar uma parte, que eu vinha no carro, que fez um excelente pronunciamento, batalhando pela juventude de Maranguape, pela parte dos jovens, se bota um campo universitário em Maranguape. Eu sei que a crise é muito cara, mas quero dizer para o Jorge Valentim que conte comigo para eu trabalhar. Ele que se destacou-se em Maranguape como prefeito na parte de educação. Obrigado, deputado, pela sua parte. Poder dar uma parte. Claro. Retomando aqui, sem dúvida alguma, a inflação de alimentos é a primeira inflação que se abate sobre as famílias, sobretudo as mais pobres, quando vão fazer o seu mercantil. Mesmo que houve um desaquecimento da inflação, mas os preços continuam a subir, o que vai corroer, obviamente, o poder de compra do trabalhador. Quem é trabalhador aqui que faz o mercantil toda semana sabe do que eu estou dizendo. Portanto, agora, em nome do combate à inflação, você não pode tomar medidas mais recessivas. A questão central é que o governo não aponta alteração na política econômica, não faz autocrítica, partido que lidera o governo,
da coalizão que o sustenta, da tecnologia da qual ele se apropriou. Eu repito, essa tecnologia da propina, do financiamento eleitoral irregular, do aparelhamento estatal, isso não foi inventado em 2002, 2003. Isso é anterior. Portanto, quem se coloca hoje como vestal da ética e do combate à corrupção é por pura hipocrisia e cinismo. E a sociedade brasileira não pode ser seduzida pela hipocrisia e pelo cinismo. Portanto, nós temos que criar uma terceira, nós temos que criar um outro campo, que não pode ser esse, em que se coloque alguns como falsas vestais, por um lado, e um governo que não faz autocrítica, porque seria bastante engrandecedor do partido do governo, ao invés de uma negativa universal a toda e qualquer acusação, quando os fatos são por demais esclarecedores, seria de extrema honradez dirigir-se à sociedade falando da necessidade de uma reforma política profunda. Nós poderíamos fazer da crise oportunidade. E nós estamos de novo perdendo um momento histórico importante de fazer da crise oportunidade. Nós não aprendemos essa lição, porque nesse momento nos falta, sobretudo, a figura corretiva que pudesse, nesse momento, galvanizar e sintetizar um sentimento positivo da sociedade brasileira. Nos falta um terceiro campo. Nos falta um terceiro campo, que não seja aprisionado pelo governismo e nem pela oposição conservadora, que não esteja vinculado às corporações midiáticas e nem aos interesses menores. Um aviso antes de passar a próxima parte: a sociedade não se deixe seduzir por aqueles que não estão preocupados com o combate à corrupção, mas estão única e exclusivamente a ocupar o lugar central do Palácio do Planalto. Deputado Sarto. Registrar, eu fui, como diria aqui, incomodado no bom sentido de fazer uma parte a Vossa Excelência, que na verdade o que nós observamos no país hoje é que há, em primeiro plano, uma carência de estadista, de um modo geral, isso apartidariamente. No Brasil, lamentavelmente, nas últimas décadas, se ressente de pessoas que têm um compromisso público, que tenham vida, que tenham passado, que tenham presente. Lamentavelmente, hoje nós estamos basicamente órfãos, de um modo geral, de estadistas. Segundo, e de um projeto. E de um projeto. Segundo, Vossa Excelência foi para mim, muito feliz quando coloca que nós temos que observar com muita responsabilidade o caráter desses movimentos. Não existem salvadores da pátria, não existem ungidos, não existem vestais. Quem está pregando isso está ou consciente ou inconscientemente induzindo as pessoas ao erro. Isso. E, lamentavelmente, hoje o mundo, eu diria o mundo, o Brasil se insere nesse contexto, mas o mundo, a Alemanha agora acaba de ter eleições, deu uma guinada à direita. Na América do Norte, nós estamos observando aí o crescimento assombroso da candidatura do Trump. Então, lamentavelmente, talvez a falência de algumas teses que também, por vezes, não são colocadas honestamente, fazem com que, em parte, as pessoas migrem para o conservadorismo, para o radicalismo. É preciso desapaixonar. Eu não diria que política tem que ser feita com paixão, mas é preciso desapaixonar esse debate, no sentido de que política não é time de futebol, assim, eu torço porque torço, eu faço porque cara. Então, parabéns pela fala. Deputado, eu concordo. Veja, há um esgotamento da forma clássica de democracia representativa no mundo ocidental. Isso se junta com uma crise econômica internacional. O crescimento do conservadorismo na Espanha, na Grécia, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Nós temos crescimento de islamofobia, xenofobia, formas de intolerância. Aqui, no Brasil, essa falsa polarização acaba por permitir que, inclusive, vozes protofascistas, beirando o fascismo... Mais 3 minutos, deputado Vossa Excelência. Muito obrigado. Acabem por, agora, serem mitificadas, inclusive com esse nome de mito. Um deputado federal
vai a um trio elétrico na frente do Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, impulsionar a violência. Agora, no domingo, dizer que as pessoas tinham que andar com um fuzil, né? Ou seja, isso inclusive é quebra de decoro, porque não caberia a um parlamentar ficar fazendo propaganda, incitando a violência entre nós. Falta racionalidade. Falta, sem dúvida alguma, uma racionalidade e falta ousadia para fazer da crise um momento de uma reforma política profunda, que nos permitisse a desprivatização da política, a qualificação da democracia representativa, novas formas de democracia participativa e de democracia direta. E aí, desse ponto de vista, eu me incomodo profundamente com o papel deletério que as corporações midiáticas estão colocando. Não se pode ler os jornais, não se pode ver as TVs de forma ingênua. Não se pode. Elas cumprem um papel, elas têm as suas intencionalidades. Aqueles que se colocam hoje na frente dos holofotes, dos telejornais, como vestais, como salvadores da pátria, lembre-se onde eles estavam nos anos 90. Onde eles estavam, por exemplo, na ocasião da aprovação da emenda da reeleição. Lembre-se onde eles estavam nos anos 70. Lembre-se onde eles estavam nos anos da Constituinte. Figuras do antigo Centrão, que eram, inclusive, contrárias à democratização do país, hoje se colocam como portadores da ética. Portanto, nós precisamos de um terceiro campo, sob pena de um avanço conservador que vai corroer ganhos sociais importantes de 88 para cá. Uma das coisas mais importantes que o Brasil fez na sua refundação em 88, na redemocratização, foi a constitucionalização de direitos sociais, a saúde, a educação. Nós buscamos ainda, com muitos defeitos, com muitos problemas, com muitas ausências, buscar a constitucionalização de direitos e um estado de proteção social. Isso está sob risco agora. Isso está sob risco agora. E é necessário denunciar. Por fim, deputado, 1 minuto para concluir. Denunciar que há duas gerações que foram muito mobilizadas, em especial pelo petismo, de que haveria uma alteração concreta na vida política do país, na cultura política do país. Muito do que está se vivendo agora é porque não tivemos coragem e ousadia nos últimos 10 anos de fazer uma reforma política, de uma nova lei, de um novo marco regulatório para a comunicação, de formas mais participativas e que permitissem às pessoas maior politização, maior consciência, e amargamos, portanto, esse conservadorismo. Peço mais 1 minuto somente para a conclusão, deputado. E, portanto, ao tempo que agradeço a sessão aqui do tempo ao deputado Leonardo Pinheiro, digo, aqueles que nos escutam agora, não se deixe seduzir pelo desalento, pela ideia de que tudo não presta, que tudo é igual, aqueles que se colocam oportunisticamente como salvadores da pátria. Isso é despolitizado, isso é despolitizante. A saída para a política é fazermos outra política desde baixo, com os movimentos populares, pela defesa dos direitos sociais, por uma nova política econômica, pela reforma política, contra, inclusive, veja, o governo Dilma, ele é um governo hoje completamente fragilizado e pusilânime, que entrega ao mercado tudo que o mercado quis. Fez a entrega do pré-sal, fez o ajuste fiscal, propõe reforma da Previdência, flexibilização da CLT. Deputado, diga, deputado. Portanto, nós não podemos esperar dessa falsa polarização. Concluo agradecendo a mesa, agradeço a Vossa Excelência a extensão do tempo e dizendo o seguinte: nós precisamos urgentemente fazer política com P maiúsculo. Política como a arte, a instância, a esfera humana e social em que as nossas expectativas sobre o presente e o futuro, elas ficam em disputa. Muito obrigado.